Voltamos hoje conversando com o advogado Luiz Carlos da Rocha e agora a gente fala a respeito de política. Gostaria que o senhor dissesse para mim, doutor, como surgiu, né, o seu trabalho dentro da política, principalmente porque quando a gente fala no seu escritório, não é esse o foco principal do escritório, a política, né? Não. Vai para o lado da saúde, para o empresarial mesmo. Mas como é que a política surgiu na sua vida, doutor? Isso é desde pequeno. Eu fui criado, eu nasci em Curitibano, eu sou curitibano, nasci no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, mas minha família teve que mudar para o interior, nós fomos morar em Paranavaí, e o meu pai gostava muito de política, e lá em Paranavaí, criança, eu conheci o Alencar Furtado, que era deputado federal, o Heitor de Alencar Furtado, que eu convivi com ele quando era já estudante, e aí fui pegando o gosto pela política, e já quando terminava o segundo grau, já estava mexendo com o centro estudantil, depois vim para Curitiba em 79 fazer cursinho, e aí já militei no Comitê Brasileiro de Anistia, no MDB antigamente, e depois entrei na faculdade, fui diretor da UP, da União Paraense dos Estudantes, fui da UNE, e aí cheguei a ser candidato em 90, deputado estadual, tinha me formado, me formei em 85, não me elegi, eu acho que foi... tive sorte de não me eleger, porque como eu não me elegi, eu disse, vou parar com esse negócio de candidatura e vou cuidar da minha vida na advocacia, e fui para a advocacia, eu não posso reclamar, eu me sinto bem sucedido na minha profissão, mas a política ficou, né? Eu saí da política, mas a política nunca saiu dentro de mim. Eu sempre continuo dá um jeitinho, né, de trabalhar com aquilo, o que a gente tem paixão, na verdade, né? Doutor, e o senhor é advogado, atuante em Curitiba, nos processos do presidente Lula. Gostaria que o senhor falasse como é que está a situação do presidente Lula nesse momento, como é que está a situação dos processos do presidente Lula nesse momento no município de Curitiba. Eu costumo dizer o seguinte, o presidente Lula, ele sofreu uma espécie de bullying judicial. Em um dado momento, a operação a Força-Tarefa da Lava Jato resolveu promover duas coisas. Uma, eliminar o PT da vida pública brasileira. A Lava Jato, aquele PowerPoint do Dallagnol, em que ele coloca o presidente Lula no centro de uma organização criminosa, que seria o PT, né? O objetivo daquilo ali era a extinção do PT, tirar o PT da vida pública e eliminar o PT do universo legal dos partidos políticos. E o passo para que isso acontecesse seria a caçada ao presidente Lula, a prisão do presidente Lula. Então, quando termina o governo quando já no final do governo da presidente Dilma, começa o processo de investigação, né? E investigaram o que você imaginar. Não tem um parente do presidente Lula que não tenha sido investigado profundamente, né? Um parente do presidente Lula que não tenha sido investigado profundamente. Fuçaram os paraísos fiscais, né? No Brasil, em todo lugar, não acharam um centavo irregular na vida do presidente Lula. Aí resolveram inventar. Primeiro inventaram a história do sítio, do triplex, né? Que é uma coisa, é uma história tão simples, tão fácil de compreender. Assim, o Odebrecht assumiu o empreendimento onde o presidente Lula e a dona Marisa tinha uma cota para adquirir um apartamento, que a previsão era um apartamento num andar normal. E como o Odebrecht assumiu aquele empreendimento para terminá-lo, eles resolveram agradar o presidente Lula. E aí procuraram a dona Marisa e disseram para ela, olha, a senhora não quer sair de um apartamento normal e ir para um triplex na cobertura? Nós podemos fazer um negócio com a senhora e a senhora, né? O presidente Lula acabou indo lá no prédio, foi uma vez lá no prédio, chegou lá, subiu, olhou, examinou, desceu e falou assim, eu não quero.
Não quero porque, primeiro, eu nunca vou poder pisar na areia dessa praia. O presidente Lula não vai a um boteco, não vai a um restaurante há muitos anos. Desde antes dele virar presidente da República, ele já não frequentava lugares públicos. É impossível. Se o Lula chegar, não tem. Ou as pessoas vão cercar, ele não vai ter sossego. Então ele não vai a lugares públicos. Eu viajei com o presidente Lula agora, no ano passado, em março, para França, Suíça e Alemanha. E lá, mesmo lá, não tem como. Nós fomos num restaurante um dia na França e formou uma fila na frente do restaurante de gente querendo autógrafo, querendo tirar fotografia. Não tem sossego. Entendeu? Então, a decisão dele de não comprar, de não fazer o negócio do triplex, foi pública. Ele disse que não queria fazer e o negócio não foi feito. Mas aí eles foram lá e disseram, não, o triplex foi reformado com dinheiro da Petrobras e está aqui, e enfim, aí criaram uma situação virtual, um negócio absurdo, sem nenhuma prova, que depois nós vimos que foi fruto de conchavo, colaboração, de uma relação quase que incestuosa entre o juiz e a acusação. Isso não existe. Eu sou advogado há 36 anos, eu nunca tive uma conversa com o juiz para o juiz dizer, doutor Rocha, o senhor faz o seguinte, o senhor faça assim, 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 assado. Não pode. Nem pode comigo, nem com o advogado da outra parte. Certo? E o Ministério Público é um advogado da acusação. Então o juiz não pode ter essa relação com ele de ficar sugerindo, tira a fulana porque ela foi muito mal na audiência de hoje, manda outro. Faz o seguinte, espera, não faz ainda porque tem que... O juiz não pode fazer isso com uma das partes, o Ministério Público é parte. Aí inventaram a história do triplex. Aí depois inventaram a história do sítio, que é outra loucura. O filho de um amigo do presidente Lula saca o dinheiro do pai de uma aplicação financeira, R$800 mil, compra o sítio, entendeu? E aí eles resolvem atribuir o sítio ao presidente Lula, porque ele frequentava o sítio. Assim, eu não tenho sítio, eu tenho a minha casa, mas se o presidente Lula quiser vir para Curitiba e frequentar a minha casa todo dia, vai ser um prazer, certo? E se eu tivesse um sítio, eu colocava ele morando no meu sítio. Agora, doutor, com tudo isso posto, a gente sabe que o presidente Lula é candidato nas próximas eleições. O que é que o senhor prevê para essa próxima campanha, essa que a gente, que está vindo aí no ano de 2022? Como o senhor acha que vai ser? Rapidinho para a gente, só por causa do nosso tempo, por favor. Assim, o presidente Lula vai ser beneficiado por duas coisas. A primeira delas é o seguinte, não é a primeira vez na história do Brasil em que perseguem um líder popular, tiram ele da vida pública e depois ele volta mais forte. Isso aconteceu com o Getúlio Vargas, isso aconteceu com o Luiz Carlos Prestes, isso aconteceu e teria se repetido com o Juscelino Kubitschek e aconteceu agora com o Lula. Então, essa tentativa artificial de remover alguém da vida pública é um erro. Esse foi o erro da Lava Jato. Então, quando o presidente Lula sai e volta, ele volta mais forte. Certo? Volta mais forte por quê? Porque o Lula foi tirado da vida pública para não concorrer à reeleição em 2018. Essas pessoas que fizeram isso imaginavam que ia se eleger um Meirelles, ia se eleger um Alckmin, essa era a hipótese, mas se elegeu o Bolsonaro. Moro foi para o governo do Bolsonaro e foi expelido do governo do Bolsonaro. E é um governo que, como era o governo do Temer, não tem projeto econômico. O presidente, pessoalmente, ele é um despreparado. Ele não tem noção do que é ser presidente da República, ele não sabe o que é isso. Assim, a presidência da República é um cargo que tem liturgia, que tem, não é qualquer um que chega lá. E chegou qualquer um lá, que foi o caso. E aí nós estamos nessa situação trágica, já estávamos antes da pandemia, vamos lembrar que antes da pandemia o dólar já estava lá em cima, a inflação já estava aí, a crise econômica, a fome já estava voltando, a pandemia só piorou isso. Por quê? Porque não tem projeto econômico. O projeto econômico que tem do Paulo Guedes é vender as empresas públicas e só.
Não tem mais nada. É vender, vender, vender e achar que o mercado vai, num passe de mágica, resolver o problema do Brasil. Não funciona assim, não vai funcionar, isso só vai piorar e o presidente Lula só vai se fortalecer diante dessa situação. E agora, para finalizar, o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos? Ganhou a eleição do Trump, que tinha a mesma política aqui do Paulo Guedes, que é mercado, 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 e tirar o Estado do jogo. O que o Biden está fazendo? Está colocando o Estado de volta no jogo, vai investir trilhões de dólares para gerar emprego, para pagar benefício para as pessoas, auxílio, gerar emprego, obra pública, construção de casa, porque o presidente Lula costuma dizer o seguinte, que é muito melhor você dar um pouquinho de dinheiro para um monte de gente do que você dar um monte de dinheiro para uma pessoa só. Entendeu? Porque com um pouquinho de dinheiro as pessoas vão consumir, vão gastar, o comércio vai florescer, a economia vai se aquecer e o país melhora. É assim que funciona o capitalismo. E o que eles estão fazendo é o quê? É deprimir a economia com uma austeridade que o Estado não investe, não constrói, não faz nada. O Estado está fora do jogo, e a gente fica dependendo de vender as empresas públicas. Isso não vai funcionar, porque a gente já sabe como funciona. Há muito tempo atrás, privatizaram a ferrovia aqui no Brasil. Não construíram, ficaram 20, 30 anos aí e não construíram 1 quilômetro de trilho. Privatizaram a rodovia. Está aí as 2 pistas até hoje, não aumentou nada, se conserva. Melhorou um pouco, mas é isso. O mercado não é solução para os nossos problemas. Somos um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, em que o Estado é essencial para o funcionamento da economia. Tá certo, doutor. Obrigada por esse bate-papo aqui hoje, por essa entrevista. Agradeço mais uma vez o senhor se deslocar lá de Curitiba, onde eu sei que tem muita agenda para cumprir, e ter vindo aqui. Muito obrigada. Foi um prazer, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e a todos os parnanguaras, né? Parnanguaras que nos deram o privilégio da audiência agora. Tá certo, obrigada. Nós conversamos então com o advogado Luiz Carlos da Rocha.